Hoje nós vamos ver algumas coisas que a Bíblia diz a respeito de namoro, casamento e divórcio. Esse é um assunto muito polêmico e cada um tem o seu próprio pensamento a respeito. Eu não estou aqui para julgar ninguém, eu estou aqui para transmitir para você aquilo que está escrito na Bíblia. Diz a Bíblia no livro de Gênesis 1:27 que Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. E disse, crescei e multiplicai-vos. Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. Nós podemos ver aqui que Deus criou macho e fêmea. Deus criou macho e fêmea, para que ambos se completassem e se ajudassem mutuamente. A vontade de Deus é que tanto o homem quanto a mulher se realizem na vida e se completem. Porque, segundo disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11:11, todavia, no Senhor, nem a mulher é independente do homem e nem o homem é independente da mulher. Desta forma, ambos devem se amar e se respeitar. Muitas pessoas hoje estão se entregando à modernidade que vem sendo introduzida por meio dos programas de televisão, dos jornais, e estão se deixando levar por certas paixões que a Bíblia chama de infames. Paixões infames. E adotando práticas que não são agradáveis a Deus. E desta forma se fazendo abomináveis diante do Senhor. Essa modernidade que está tomando conta do nosso mundo é uma coisa satânica. Pelo que o apóstolo Paulo escreveu ao povo de Corinto, está escrito em 1 Coríntios 6:13, os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Isso aí já deu para você entender do que o apóstolo Paulo estava falando. Compreende, né? E ele continua dizendo, o corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Hoje nós vamos falar de namoro, casamento e divórcio. Você que está namorando, ou você que ainda não conseguiu arranjar um namorado ou namorada, se você quer ser feliz na sua vida sentimental, quer se realizar como homem ou como mulher, e quer poder contar com as bênçãos de Deus na sua vida, preste atenção no que nós vamos falar aqui, nesse vídeo. A pessoa que é de Deus só deve pensar em namoro com o objetivo de casar e constituir família. Não existe entre os filhos de Deus esse negócio de ficar. E nem tem esse negócio de paquerar só para passar o tempo, etc. Não. Esse negócio de beijar, abraçar todo mundo, pula fora disso. Isso não é coisa de gente decente, não. Nem para o homem e muito menos para a mulher. Eu falei só beijar e abraçar, mas tem gente indo além disso, né? Não se deve fazer. Para Deus, isso é uma coisa repugnante. Lembra que está escrito, o corpo não é para prostituição,
é para o Senhor e o Senhor para o corpo. Se essas coisas é feio para o homem, quanto mais para a mulher. A primeira atitude de uma pessoa que respeita a Deus é respeitar a si próprio. Seja moça ou rapaz, tem que viver em santidade. Está entendendo? É disso mesmo que eu estou falando. A pessoa que é de Deus, ela não se permite ter intimidades durante o namoro. Não é só a mulher, não. A mulher ou o homem é de Deus, tem que respeitar um ao outro até o casamento. O namoro é para a gente se conhecer, para uma parte conhecer a outra, ver os costumes, avaliar bem o comportamento um do outro, ver se as coisas que ele ou ela gosta são também as coisas que você gosta. É para você ver se os lugares que ele ou ela frequenta são lugares de respeito, são lugares que vocês poderão frequentar mais tarde junto com os filhos. Ver se a pessoa tem vício. Se tiver, é bom deixar o vício antes. Não se envolve com pessoa que tem vício pensando, eu vou conseguir mudar ela. Não vai não. Primeiro ela tem que mudar. Depois você recebe ela como namorado ou namorada, ou noivo ou noiva, etc. É preciso ver o grau de instrução da pessoa também. Não estou fazendo discriminação, não. Estou te dando alguns ensinamentos que você vai entender. Porque a Bíblia diz o seguinte: não vos associeis a um jugo desigual. Então você precisa ver se há uma igualdade, uma coisa ali que encaixa com você. A pessoa tem que ser idônea, não pode ser diferente. Então você tem que ver o seguinte: o grau de instrução é compatível com o seu grau de instrução? Principalmente se você for uma moça, precisa ver também se o rapaz é chegado ao trabalho, se ele tem profissão, ou se é um desses camaradas aí que gosta de malandragem. E se você é um rapaz, um homem de Deus, precisa ver se a namorada sabe se comportar, se não é daquelas que gosta de farra. Porque caso ambos não tenham os mesmos gostos, a coisa não vai dar certo. E se os dois for chegar da malandragem à farra, melhor que não se casem, vão ter problema. Não estão aptos a constituir uma família. Um rapaz e uma moça, um homem e uma mulher, que não tem juízo para si próprio, não tem condição de criar filhos. Então melhor é que eles se endireitem antes, melhor que aprendam a viver de acordo com a palavra de Deus, se libertem, e depois então sim, vão constituir família e ser felizes. Mas voltando aí, caso os gostos não sejam os mesmos, a coisa não vai dar certo. Outra coisa importante é conhecer a família e o ambiente em que vive. Isso também é muito importante. E se o pai ou a mãe da moça ou do rapaz não aprovam o namoro, é melhor não insistir. Pai e mãe, independente de quem sejam, sempre querem o melhor para os seus filhos. E além do mais, eles já têm experiência suficiente para enxergar certas coisas que um filho apaixonado não tem condições de ver. A Bíblia diz em 2 Coríntios 6,14: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios 6,15 diz que harmonia há entre Cristo e Belial. Ou que parte tem o crente com o incrédulo? E que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois nós somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, neles habitarei, e entre eles andarei,
e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não vos prendais a um jugo desigual. O que quer dizer isso? Quer dizer que você não deve se unir a uma pessoa que não tem os mesmos sentimentos, os mesmos desejos e os mesmos propósitos que os teus. O que se deve observar no namorado ou na namorada? Primeiro, se ela pertence à mesma classe social e intelectual. Caso um seja afortunado e esteja acostumado a frequentar, como se dizem aí, a alta sociedade, e o outro seja de uma família mais humilde, a chance de não dar certo é grande. No início pode até parecer tudo bem, mas com o passar do tempo, um vai começar a se envergonhar do outro. Os costumes não são os mesmos. O linguajar não é o mesmo. A maneira de se vestir e de se comportar são diferentes. As conversações são diferentes. Não há nada compatível entre um e outro. Sem falar que mais tarde o sogro ou a sogra, ou quem sabe até o próprio cônjuge, não vai lhe julgar na cara dizendo que você se casou por interesse. Namoro assim é bom nem começar. Cada um deve se ater à sua classe, e ambos devem lutar juntos para crescerem juntos. Um outro ponto a se observar é a fé de cada um. Não se mistura azeite com água. Por mais que você tente, você não vai conseguir. Já imaginou uma situação assim? Por exemplo, enquanto você vai para uma reunião de oração, vai buscar a bênção de Deus para sua família, para sua casa, o seu cônjuge vai para a gandaia, vai encher a cara, vai se envolver com drogas, com jogatina, ou sabe lá o que mais. Como se dizem por aí, enquanto um acende uma vela para Deus, o outro acende duas para o diabo. Agora me responde uma coisa. Isso pode dar certo? Claro que não. Se for para viver brigando, é melhor viver sozinho. O pensamento da maioria hoje é esse. Se não der certo, a gente separa. Mas não é essa a vontade de Deus para a sua vida. Ele quer que você seja feliz com a pessoa que você escolheu para ser seu marido ou sua esposa. Só de pensar no caso de não dar certo, você já está dando permissão ao diabo para entrar na sua vida sentimental. E esse pode ser o motivo de tanta desavença entre os casais nos dias de hoje. Antes mesmo de se casar, você já está amaldiçoando o seu casamento. Quando você fala, se não der certo, a gente separa, você já está jogando uma praga aí. Você já está falando que não vai dar certo. A Bíblia é muito clara quando ela afirma que os fornicadores, adúlteros e os que se prostituem não herdarão o reino dos céus. Estou falando de casamento. Casamento é importante e essencial para duas pessoas que querem viver juntos. Na modernidade de hoje não precisa. Mas para Deus, isso é levado em conta. Preste atenção nisso. É claro que a lista dos que não vão herdar o reino dos céus vai muito além. Mas você fica atento ao que diz a Bíblia nesse sentido. Fornicadores, adúlteros e os que se prostituem não herdarão o reino dos céus. Essa lista é mais extensa. Por enquanto estou falando só desses casos, mas depois você pode ler em 1 Coríntios 6:9, Apocalipse 21:8 e Apocalipse 22:15 a lista completa dos que não herdarão o reino dos céus. Voltamos aqui. Hebreus 13:4 diz o seguinte: honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Pois aos devassos e aos adúlteros Deus os julgará.
O casamento é sagrado. Deus não deu nenhuma permissão para um homem se relacionar com uma mulher e vice-versa, sem que estes estejam casados. Qualquer ato fora do casamento está em desacordo com a palavra de Deus e é pecado. Portanto, se você está vivendo com alguém e não se casou, precisa se casar o quanto antes. Vocês precisam conversar e se acertar. Porque, embora a lei dos homens até aceite, e até dizem por aí que juntado com fé casado é, Deus não pensa dessa maneira. Preste atenção, todos os que estão vivendo como marido e mulher e ainda não se casaram. Casem-se o quanto antes. Se querem viver juntos, é porque vocês têm alguma coisa em comum. Então se casem. Por que não se casar? Quem não está casado está em pecado diante de Deus. E se acontecer de alguém partir nessa condição, esse alguém não vai ser salvo. É preciso se acertar com Deus. E quanto à separação, ao divórcio, em 1 Coríntios 7, versículo 10 diz: Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas espera aí. E se o marido deixou a mulher? E se a mulher deixou o marido? Por conta própria? Significa que o outro não pode mais casar? Mas certa vez, está escrito em Mateus 19, versículo 3 ao 9, certa vez aproximaram-se de Jesus alguns fariseus, dizendo: É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus então respondeu: Não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio homem e mulher? E que ordenou: Por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, disse Jesus, não o separe o homem. E responderam-lhe então: Por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E Jesus então lhes disse: Pela dureza dos vossos corações, Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, preste atenção agora o que Jesus disse: Qualquer que repudiar a sua mulher, preste atenção, Jesus falando, qualquer que repudiar a sua mulher, ou a mulher repudiar o homem, é a mesma coisa, a não ser por causa de infidelidade e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada ou com o repudiado é a mesma coisa, tanto faz para homem ou para mulher, vale do mesmo jeito. O que casar com a repudiada também comete adultério. Vamos repetir, vamos ler de novo aqui o que Jesus falou. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e casar com outra, comete adultério. E já vimos que o adúltero não vai herdar o reino de Deus. Se não se arrepender e não se consertar com Deus, não herdará o reino de Deus. Não sou eu que estou falando. A Bíblia diz assim. E o que casar com a repudiada também comete adultério. A coisa é séria.
Fica aí um alerta para as pessoas que estão pensando em se separar. E também para os que já estão separados. Deus só permite a separação entre casais se houve infidelidade de uma das partes. Caso contrário, aquele que se separar estará em pecado. E se não se consertar, vai para o beleléu. Não sou eu que estou condenando ninguém, não. Está escrito na Bíblia. Você aceita se quiser. Agora vamos esclarecer 3 dúvidas muito comuns. Primeiro, suponha que uma pessoa solteira, homem ou mulher, pode namorar alguém que já foi casado e se separou? Isso é uma dúvida comum. Uma pessoa que é solteira, ela pode namorar alguém que já foi casado e se separou? Depende. Se a separação ocorreu porque houve infidelidade conjugal da outra parte, e essa pessoa se separou legitimamente, cumprindo todos os requisitos da lei dos homens, então pode. Vou repetir aqui. Se a pessoa separou, a separação aconteceu porque a outra parte foi infiel, traiu. Então essa pessoa separou do cônjuge legitimamente, legalmente. Cumpriu tudo o que deve ser feito de acordo com a lei dos homens. Então pode. Mas presta atenção. Você não pode namorar a parte que foi infiel. Se for infiel com o outro, vai ser infiel com você. Entenda isso. A mulher que namora um rapaz, um homem, que deixou a outra mulher dele, ele traiu a outra mulher para ficar com você. Ele vai fazer o mesmo com você. Amanhã ou depois surge outra coisa, ele faz o mesmo. E ele está em pecado. Se você se juntar a ele, você também estará em pecado. Mas o meu conselho é que uma pessoa solteira procure alguém que esteja na mesma condição. Jesus deu um ensinamento, não é bem para esse assunto não, mas serve também para nos orientar nesse sentido. Está escrito em Mateus 9,17. Aqui Jesus se referia ao ensinamento doutrinário, mas se nós pensarmos direitinho, ele também nos ensina a respeito da união de um casal. Disse Jesus o seguinte: não se coloca vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se arrebentam e derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Bom é que os dois estejam na mesma condição e descubram a vida juntos. Uma pessoa mais vivida com uma pessoa menos experiente não tem o mesmo deslumbre. Agora, nem pense em namorar uma pessoa que se separou do seu cônjuge por motivos fúteis. Qualquer outro motivo que não tenha sido infidelidade conjugal não justifica a separação. E a pessoa que separou está vivendo em pecado de adultério e está fazendo com que a outra parte também cometa pecado de adultério se vier a ter com outra pessoa. E você também estará em pecado diante de Deus. Quanto à pessoa que ficou viúva, diz a Bíblia que em 1 Coríntios 7,39, a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se o marido falecer, ela fica livre para casar com quem quiser. Nesse caso, tanto faz homem ou mulher. Um está ligado ao outro enquanto ambos vivem. Se um vier a falecer, o outro estará livre para casar com quem quiser. O apóstolo Paulo também faz uma exortação dizendo o seguinte, que a viúva ou o viúvo que se entrega aos prazeres da carne de modo ilícito, embora vivos, estão mortos.
Veja isso em 1 Timóteo 5,6. Outro caso. Vamos criar aqui 3 personagens fictícios, que eu vou chamar de João, Joana e Joanita, só para exemplificar. O João casou-se com a Joana. E com o passar do tempo, o João conhece a Joanita e resolve se separar da Joana para ficar com ela, com a Joanita. Como fica a situação da Joana? Ela pode namorar e se casar com outro? Pode, desde que esteja separada do João. De fato e de verdade. Isso é, ela não pode mais ter nenhum relacionamento com o João e tem que estar separada judicialmente. Então ela, como a parte inocente da história, pode perfeitamente namorar com outra pessoa e se casar. Claro que de acordo com a lei de cada país. No caso do Brasil, isso é permitido por lei. Mas quanto ao namoro, tem que ser um namoro decente, sem qualquer prática pecaminosa. A Bíblia não permite nem mesmo a troca de carícias entre homem e mulher que não sejam casados. E quanto ao João e a Joanita, como é que fica? Bom, o João está em pecado, porque se separou da Joana sem motivo. Lembro que o único motivo que Deus permite a separação do casal é quando há infidelidade conjugal. No caso não houve, então o João está em pecado de adultério com a Joanita. E também a Joanita está no mesmo pecado. E se um dos dois vier a falecer nessa condição, estarão perdidos. Já a Joana não. Ela está livre para se casar novamente diante de Deus. Agora vamos dizer que eu sou o João, que deixei a Joana para viver com a Joanita. Eu reconheço que errei. Como é que eu vou me acertar com Deus? Primeiro eu tenho que me arrepender do que fiz. Depois eu tenho que procurar a Joana e obter o perdão dela. Depois eu tenho que me casar com a Joanita. E depois então eu posso chegar diante de Deus e pedir o perdão dele. Com respeito ao perdão, vamos ver também o que Jesus disse. Em Lucas 17:3 diz o seguinte: se o teu irmão pecar, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia e 7 vezes vier ter contigo dizendo eu me arrependo, tu lhe perdoarás. Vamos analisar o que Jesus disse. Se o teu irmão pecar, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se ele não se arrepender? Não perdoa. O perdão é uma coisa séria. Não podemos banalizar o perdão, mas por outro lado também não podemos reter a mágoa em nosso coração. Se alguém fez alguma coisa contra nós, nós devemos orar e colocar tudo diante de Deus. E de modo algum permitir que o mal que a outra pessoa nos causou encontre pousada no nosso coração. O nosso coração pertence a Deus e tem que estar limpo para a morada dele em espírito. Quanto a outra pessoa, essa há de prestar contas do que fez. Deus te abençoe.